Nenhuma seleção possui uma história tão rica em Copas do Mundo quanto o Brasil. São 5 títulos mundiais, dezenas de craques inesquecíveis, partidas históricas, vitórias épicas e derrotas que marcaram gerações inteiras. O Brasil é a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo, desde a criação do torneio em 1930. Ao longo dessa trajetória, vimos surgir nomes como Leônidas da Silva, Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar. Mas a história da seleção brasileira não foi construída apenas por conquistas. Ela também é marcada por momentos dolorosos como o Maracanaço de 1950 e o histórico 7-1 de 2014. Bem, eu sou o Gonça e hoje vamos viajar por quase um século para conhecer a história do Brasil em todas as Copas do Mundo. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. A primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. Na época, viajar para outro país era uma verdadeira aventura. A delegação brasileira precisou passar dias em um navio atravessando o Rio da Prata. Além das dificuldades da viagem, o futebol brasileiro vivia uma crise interna. Federações de Rio de Janeiro e São Paulo disputavam poder e influência, o que prejudicou a formação da seleção. O Brasil estreou contra a Iugoslávia e perdeu por 2-1. Na partida seguinte, goleou a Bolívia por 4-0. Porém, naquela Copa, apenas o líder do grupo avançava e os brasileiros acabaram eliminados ainda na primeira fase. Indo agora para a Copa de 1934, essa Copa foi realizada na Itália sob um formato de mata-mata desde a primeira rodada. Isso significava que qualquer derrota resultava em eliminação. O Brasil enfrentou a Espanha logo na estreia e, mesmo contando com Leônidas da Silva, perdeu por 3-1. Com essa derrota, a participação brasileira durou apenas um jogo. Indo para a Copa de 1938, essa Copa foi realizada na França. O Brasil finalmente mostrou ao mundo sua força. A seleção tinha como principal estrela o jogador Leônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro. Ele marcou 7 gols e terminou como artilheiro da competição. O Brasil chegou até a semifinal contra a Itália e uma das maiores polêmicas da história da seleção surgiu nessa partida. Leônidas não entrou em campo e até hoje os motivos exatos são discutidos por historiadores. Alguns apontam desgaste físico, enquanto outros falam em decisão técnica. Sem seu principal craque, o Brasil perdeu de 2-1. Mesmo com essa derrota, o Brasil conquistou o 3º lugar, o melhor resultado brasileiro até então. Chegamos em 1950. Após a interrupção causada pela Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo voltou a ser disputada e o Brasil foi escolhido para sediar o torneio. Para receber o evento, foi construído o estádio do Maracanã, que se tornaria um dos maiores símbolos do futebol mundial. A seleção brasileira fez uma campanha impressionante. Venceu a Suécia por 7-1, derrotou a Espanha por 6-1 e chegou à última rodada da fase final precisando apenas de um empate contra o Uruguai. Detalhe curioso é que oficialmente aquela partida não era uma final. A Copa de 1950 foi decidida em um quadrangular final. Após a fase de grupos, Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai se classificaram e disputaram o título em um sistema de pontos corridos. O Brasil chegou para o confronto final contra o Uruguai, precisando apenas de um empate para conquistar o título. Mais de 170 mil pessoas lotaram o Maracanã. Quando Friaça abriu o placar para o Brasil, o país inteiro acreditou que o título estava garantido.
mas Chiafino empatou. E depois Giguia marcou o gol que entrou para a história. Uruguai 2, Brasil 1. O silêncio tomou conta do estádio. O episódio ficou conhecido como Maracanaço e até hoje é considerado uma das maiores tragédias esportivas da história brasileira. Chegando na Copa da Suíça de 1954, o Brasil apresentou sinais de evolução. A seleção avançou para as quartas de final e enfrentou a poderosa Hungria. A partida ficou conhecida como Batalha de Berna, devido à enorme quantidade de faltas, discussões e confusões. O Brasil foi derrotado por 4-2. Apesar da eliminação, a equipe já mostrava que estava cada vez mais próxima de conquistar seu primeiro título. Na Copa de 1958, na Suécia, o futebol mudou para sempre. O Brasil chegou com uma geração extremamente talentosa. Entre eles estava um garoto de apenas 17 anos, chamado Pelé. Ao lado de Garrincha, Didi, Vavá e Nilton Santos, ele ajudou a formar uma das maiores seleções da história. Pelé marcou o gol da vitória contra o País de Gales nas quartas de final. Fez 3 gols na semifinal contra a França e marcou 2 gols na final contra a Suécia. Vitória do Brasil por 5-2. O Brasil conquistava ali seu primeiro título mundial. No Chile, na Copa de 1952, o Brasil chegou como favorito. Mas logo no início da competição, Pelé sofreu uma lesão e ficou fora do restante do torneio. Parecia ali o fim do sonho, mas Garrincha assumiu o protagonismo. Com dribles desconcertantes, gols decisivos e atuações memoráveis, Garrincha conduziu a seleção rumo ao bicampeonato. Muitos especialistas consideram sua campanha uma das maiores atuações individuais já vistas em uma Copa do Mundo. Afinal, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3-1. Esse foi o segundo título consecutivo da seleção. Chegando agora na Copa da Inglaterra de 1966, o Brasil chegou como bicampeão mundial, mas encontrou adversários extremamente violentos. Pelé sofreu faltas duríssimas durante toda a competição. Naquela época não existiam cartões amarelos e nem cartões vermelhos como conhecemos hoje em dia. A arbitragem oferecia pouca proteção aos jogadores mais habilidosos. Com derrotas para Hungria e Portugal, o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. Na Copa do México em 1970, surgiu uma equipe que muitos consideram a maior seleção de todos os tempos. Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson, Rivelino e Carlos Alberto Torres formavam um verdadeiro esquadrão. A campanha foi perfeita. 6 jogos, 6 vitórias e ainda na semifinal o Brasil derrotou o Uruguai em uma espécie de revanche simbólica pelo trauma de 1950. A final enfrentou a Itália. Vitória por 4-1. O Brasil conquistava assim o tricampeonato mundial. Vamos agora na Copa de 1974. Pelé já não estava mais na Copa e sem ele a seleção passou por um período de renovação. O brilho de 1970 já não existia mais. Com isso, o Brasil terminou a competição em 4º lugar. Na Copa da Argentina de 1978, o Brasil realizou uma campanha bem curiosa. Terminou o torneio sem perder nenhum jogo. Mesmo assim, ficou fora da final. Na fase decisiva, a Argentina precisava vencer o Peru por uma larga diferença de gols para ultrapassar os brasileiros. Os argentinos acabaram vencendo por 6-0. O resultado gerou suspeitas e debates que continuam até hoje. Entretanto, nunca foi comprovado oficialmente qualquer manipulação da partida. O Brasil terminou essa Copa em 3º lugar. A seleção brasileira que chegou à Copa de 1982 é considerada por muitos uma das melhores equipes da história
que não conquistaram uma Copa do Mundo. Com Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Júnior, o Brasil apresentava um futebol ofensivo e extremamente bonito de assistir. Porém, acabou enfrentando uma forte Itália. A Itália venceu por 3-2 e o Brasil foi eliminado. Mesmo sem o título, aquela seleção entrou para a história. Na Copa do México em 1986, o Brasil voltou a sonhar com o título, mas acabou eliminado pela França nas quartas de final. A decisão foi para os pênaltis e os franceses levaram a melhor. Copa da Itália em 1990, o Brasil apresentou uma evolução em relação a 1986. Mas encontrou a Argentina de Diego Maradona nas oitavas de final. Após uma jogada brilhante de Maradona, Canidia marcou o gol da vitória argentina. Mais uma eliminação precoce. Após 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, a pressão era enorme. Nos Estados Unidos, em 1994, Romário viveu o melhor momento de sua carreira. Ao lado de Bebeto, liderou a seleção durante toda a competição. Na final contra a Itália, o placar terminou empatado. Pela primeira vez, uma decisão de Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. Quando Roberto Baggio chutou por cima do gol, o Brasil conquistou o tetracampeonato. Na Copa da França em 1998, o Brasil chegou à final novamente. Mas horas antes da decisão, Ronaldo Fenômeno sofreu uma convulsão. O episódio gerou enorme repercussão e continua cercado por debates até hoje. Nenhuma irregularidade foi comprovada, mas o caso permanece como um dos episódios mais misteriosos da história das Copas. Em campo, a França dominou a partida e teve uma vitória por 3-0. Na Coreia do Sul e no Japão, na Copa de 2002, o Brasil chegou cercado de dúvidas. Porém, a seleção possuía um ataque espetacular, formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. A seleção venceu todos os jogos. No final, enfrentou a Alemanha. Ronaldo marcou 2 gols da vitória por 2-0. O Brasil conquistava assim o pentacampeonato mundial, um recorde que permanece até hoje. Na Copa de 2006, a seleção chegou como favorita. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano formavam o famoso quadrado mágico, mas a equipe não conseguiu repetir o desempenho esperado. Nas quartas de final, foi eliminada pela França. África do Sul, na Copa de 2010, o Brasil começou bem a competição, mas nas quartas de final sofreu uma virada para a Holanda, mais uma eliminação antes da semifinal. Chegamos agora na Copa de 2014. Jogando em casa, o Brasil sonhava com o hexacampeonato. Mas nas quartas de final, Neymar sofreu uma grave lesão nas costas. Além disso, o capitão Thiago Silva estava suspenso para a semifinal. Contra a Alemanha, aconteceu o impensável. Em apenas 29 minutos de jogo, os alemães abriram 5-0. O jogo terminou 7-1, a maior derrota da história da seleção brasileira. Um trauma comparável ao Maracanaço de 1950. Na Copa da Rússia de 2018, o Brasil era apontado como um dos favoritos, mas acabou eliminado pela Bélgica nas quartas de final. O sonho do Hexa foi novamente adiado. Na Copa do Catar em 2022, a seleção chegou cercada de expectativas. Após eliminar a Coreia do Sul nas oitavas, enfrentou a Croácia nas quartas de final. Neymar marcou na prorrogação, parecia garantir a classificação, mas os croatas empataram nos minutos finais. Nos pênaltis, o Brasil foi eliminado. Mais uma vez, o sonho do hexacampeonato ficou para o futuro.
A eliminação na primeira fase em 1930 ao pentacampeonato em 2002, do Maracanaço ao 7-1, de Leônidas a Neymar. A história do Brasil nas Copas é também a história do próprio futebol mundial, com 5 títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, o Brasil continua sendo a seleção mais vencedora da história das Copas do Mundo e a única presente em todas as edições do torneio. Mas uma pergunta continua sem resposta: quando virá o tão sonhado hexacampeonato? Será que agora em 2026 o tão esperado 6º título virá? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí chegou a assistir algum desses títulos que eu citei aqui do Brasil? Se você aí chegou a assistir o título de 2002 ou algum outro título anterior, pode deixar aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante. O seu gostei ajuda tanto o meu vídeo quanto o meu canal a chegar em outras pessoas. Então, se você puder, por favor, deixe seu gostei, que é muito importante. Quero pedir também para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você acha que vai ficar bem curiosa em conhecer toda a história do Brasil em todas as Copas do Mundo. Se você não for inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, dá uma olhada em mais vídeos que eu tenho aqui, como por exemplo, o vídeo sobre a história da Copa do Mundo. Esse vídeo aqui, ó, tá muito interessante. E já que estamos falando sobre futebol, clique aqui para você conhecer a história do futebol. Ó, esses 2 vídeos aqui estão muito interessantes. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!